Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica. O título da nossa aula de hoje é Os Dons de Elocução. Vamos tratar sobre este dom dentro da igreja e dentro dos limites da palavra de Deus. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples, ao receber este link, clique em inscrever, dê o link, toque o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe também com os amigos e os irmãos em Cristo. Peça para eles também se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém? Vamos à aula de hoje. Quero deixar alguns versículos de parâmetro. João 17:17, a palavra de Deus é a verdade. 1 Timóteo 4,14, não despreze o dom de Deus. 1 Coríntios 14:3, os objetivos do dom de profecia. 1 Coríntios 14:32, equilíbrio e bom senso quanto aos dons. 1 Coríntios 14:22-25, sinais para os fiéis e para os infiéis. 1 Coríntios 12:31, buscar os dons com zelo. Essa é a recomendação da palavra de Deus. Nosso textual está baseado em 1 Coríntios 14, versículo 2 e 3, que nos diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a profecia é um consolo e uma edificação para a igreja. A língua estranha é simplesmente edificação para quem fala. A verdade prática diz que os dons de profecias e de variedades de língua e de interpretação das línguas são para edificar, exortar, consolar a igreja de Cristo. Texto de base da nossa aula, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 12. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 ao 32, que nos diz assim a palavra de Deus: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e ao outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedades de língua, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou 3, quanto muito 3. E por sua vez, haja quem interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e os outros julgue. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que precisamos entender, então, que precisa haver uma ordem no culto. O culto não pode ser uma bagunça, como acontece em algumas igrejas. Essa é a correção do apóstolo Paulo quando trata sobre o falar em língua, sobre as profecias
e a interpretação. Na lição de hoje, então, estudaremos a respeito dos 3 dons de elocução, que são profecia, variedades de língua e interpretação. Qual o propósito desses dons? Atualmente temos visto muita confusão e falta de sabedoria no uso desses dons, em especial o de profecia. Por isso precisamos estudar com afinco esse tema, a fim de que não sejamos enganados pelos falsos profetas. Paulo exortou os crentes de Corinto para que eles procurassem com zelo os dons espirituais, em especial o dom de profecia, pois aquele que profetiza edifica toda a igreja. Por isso, ao preparar a lição de hoje, devemos estar muito bem convictos deste tema. A introdução da aula de hoje nos diz que o estudo da lição dessa semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como de elocução, a qual acabamos de falar: profecia, variedade de língua e interpretação das línguas. O propósito desses dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. 1 Coríntios 14, 3. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não sermos enganados pelas falsas manifestações. Tópico 1. O dom de profecia. 1 Coríntios 12, 10. O que é dom de profecia? Vamos entender. De acordo com Stanley Orton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se à mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, em 1 Tessalonicenses 5,20, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás da mensagem. Toda profecia espontânea deve ser julgada. 1 Coríntios 14, 29 ao 33. Então, quando julgamos a profecia, não é o Espírito de Deus que estamos julgando, mas o profeta, para ver se o que ele fala coincide realmente com a palavra de Deus. Como foi bem dito aqui, a profecia não é para dar bênção às pessoas. A profecia não é para arrumar casamento, que infelizmente há alguns santos casamenteiros na igreja. A profecia é para edificar o irmão que está recebendo a mensagem. Esse é o objetivo da profecia revelada na palavra de Deus. A relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. 1 Coríntios 14, 1. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. 1 Coríntios 14, 40. Os crentes de Corinto devem julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem. 1 Coríntios 14, versículo 29. Pois ela possui 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. É as únicas 3 formas de se fazer a profecia sair da boca de alguém. Ou ele é usado por Deus, ou ele fala dele mesmo, ou ele está sendo usado pelo diabo. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas.
O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Ou seja, os falsos profetas, como aconteceu esses dias, né? A qual estavam dizendo que os cavalos do Apocalipse estavam se manifestando e que o povo ficou amedrontado e com medo de sair de casa. Mas logo que chegou o tal dia que o falso profeta havia dito, não se cumpriu. Por quê? Não foi Deus que falou. Quando Deus fala, a profecia se cumpre. Mas quando o homem fala, ou o diabo, Deus não tem compromisso com aquele profeta. Propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial o de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por suposto profeta. A igreja de Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A profecia por excelência deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Esses profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta que não usamos a tais falsários. Jeremias 23, versículo 9 ao 22. Ou seja, os falsos profetas, né? Os profetas do caos, os profetas que só falam bem, né? Os profetas que não corrigem o pecado, né? Você não vê esses falsos profetas corrigindo a pessoa que está no adultério, que está na prostituição, que está no engano, na mentira. Você vê eles apenas profetizando bênção. Tomam cuidado, porque o Antigo Testamento nos mostra que Deus iria julgar Israel. Isaías falava, Jeremias falava, mas os falsos profetas diziam para Israel que ficassem sossegados, que Nabucodonosor não entraria naquela cidade. O que aconteceu? Deus fez Nabucodonosor entrar e destruir aquela nação. Mas eles não deram ouvido a Deus, deram ouvido aos falsos profetas. Quem dá ouvido ao falso profeta corre o risco de ter o mesmo destino desses israelitas rebeldes. Tópico 2. Variedades de língua. 1 Coríntios 12, 10. O que é o dom de variedades de língua? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas, o dom de língua é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Horton, alguns ensinam que, por estarem ali estado em último lugar, esses dons são o de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontrados no Novo Testamento coloca os dons em ordens diferentes. O dom de variedades de língua é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. Qual é, então, a finalidade do dom de variedades de língua? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente, que está falando, 1 Coríntios 14, 4. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca e o renova diariamente. 1 Coríntios 14, 2. Atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de língua não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com esse dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas pelo Espírito. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi nos dias da igreja
primitiva. Então, o dom de língua é primordial para a edificação daquele que fala. Os dons de profecia é diferente da profecia anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. A revelação canônica já se encerrou, mas Deus continua a falar por meio da Bíblia. O Senhor proveu outros recursos pelo meio dos quais se comunica com seres humanos, dentre eles o dom de profecia. Natureza encarnacional dos dons. Os crentes desempenham um papel vital no ministério dos dons. Romanos 12, 1, 3 nos diz para apresentarmos o nosso corpo e mente como adoração espiritual e que testemos e aprovemos o que for a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Semelhantemente, 1 Coríntios 12, 1, 3 nos adverte a não perdermos o controle do corpo e a não sermos enganados pela falsa doutrina, mas deixar Jesus ser Senhor da nossa vida. Efésios 4, 1, 3 nos recomenda um viver digno da vocação divina, tomar a atitude correta e manter a unidade do Espírito. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve estar envolvido na adoração. Muitas religiões pagãs ensinam um dualismo entre o corpo e o espírito. Para elas, o corpo é mau, uma prisão, ao passo que o espírito é bom e precisa ser liberto. Essa opinião erra no pensamento comum dos seus entendimentos. Paulo congrama os coríntios a não se deixar influenciar pelo passado pagão. Antes perdiam o controle como consequência e podiam dizer qualquer coisa e alegar que provinha do Espírito de Deus. O contexto bíblico dos dons não indica nenhuma perda de controle. Pelo contrário, à medida que o Espírito opera através de nós, temos mais controle do que nunca. Entregamos nosso corpo e mente a Deus como instrumento a seu serviço. Ou seja, não é porque eu estou cheio do Espírito de Deus que eu não saiba o que eu estou fazendo. Isso é dar erro ao acaso, ao engano de Satanás e às falsas doutrinas pagãs, aonde diz que quem está cheio do Espírito perde o controle. Não! Quem está cheio do Espírito, como disse o comentarista aqui, ele tem muito mais controle, pois ele está cheio de Deus. Só perde o controle do corpo e da sua vida quem está cheio de si mesmo ou quem está cheio do diabo. Tópico 3. Interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, 10. Definição do dom. Thomas ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em língua. Na igreja de Corinto, havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quanto muito, 3, e por sua vez haja quem interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Então a ordem aqui era para evitar a bagunça, evitar o exagero que nós vemos em algumas igrejas, aonde quase todos falam em língua ao mesmo tempo. E o falar em língua não edifica o descrente que entra na igreja, o incrédulo. Então, ele vai sair de lá escandalizado, em vez dele ser edificado. Por isso Paulo falou, se há muita língua, que seja ali interpretada por alguém. Se não, fale-se cada um com si mesmo, porque o falar em língua edifica quem fala e não quem ouve. Mas se houver interpretação daquela língua, aí o incrédulo que entrou no culto será edificado. E aí o nome de Deus será adorado. A diferença entre o dom de interpretação e o de profecia. Embora haja semelhança, são dons distintos.
O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete, porque a profecia já fala diretamente na língua de quem ouve. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale língua estranha, ao passo que a profecia não depende de outro dom, mas a mensagem falada em língua precisa de um intérprete, precisa que alguém na língua da igreja, né? Se é brasileira, se é japonesa, se é americana, se é da Europa, fale na mesma língua do país, para que todos que ali estejam presentes sejam edificados. Isso é a interpretação da língua. Subsídio teológico. Paulo era grato a Deus por falar em língua, e mais do que todos os coríntios. Na igreja, porém, diz que preferia falar 5 palavras com seu entendimento, ou seja, na sua própria língua, a fim de que pudesse, pela sua voz, ensinar aos outros, do que 10.000 palavras em língua. 1 Coríntios 14, 18, 19, porque ninguém entenderia, viraria uma bagunça, como acontece em algumas igrejas, onde todo mundo fala em língua e profetiza ao mesmo tempo. Paulo lhes adverte para que cesse de proibir o falar em língua, pois alguns, segundo parece, estavam proibindo, e não era para proibir, era para haver ordem. Procuravam solucionar o problema por meio de proibição total do falar em língua, mas experiência era preciso, e as bênçãos excelentes para a maioria dos coríntios aceitar a mensagem da cruz era que houvesse alguém que ensinasse corretamente o falar em língua, a interpretação e as profecias, pois a experiência era preciosa, o de falar em língua, e a bênção excelente para a maioria dos coríntios era aceitar. Alguns dizem hoje, há problemas envolvidos no falar em língua, vamos evitá-las, portanto. Mas não foi essa a solução de Paulo para si, nem para a igreja. Até mesmo os limites que Paulo impõe não tinha intenção de impedir as línguas. Tratava apenas de dar mais oportunidade para maior edificação aos outros. O que Paulo queria, na verdade, era ordem no culto, né? Que o culto fosse um culto ordeneiro, que fosse um culto que edificasse aqueles que ouviriam a mensagem, porque Paulo ansiava anunciar a Cristo crucificado para os judeus dispersos e para as outras localidades que ele estava indo levar a mensagem da cruz. Conclusão: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados sensacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dativas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-la. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia nos ensina, com sabedoria, decência e ordem. 1 Coríntios 14, 39 e 40. Agindo dessa forma, Deus usará seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas do céu. Então, se o seu pastor, se a sua igreja proíbe falar em língua, falar em profecia, o seu pastor está equivocado. O seu pastor está distorcendo a palavra de Deus, porque em momento algum a Bíblia ou Paulo proíbe o falar em língua ou a interpretação. O que Paulo está ensinando, a carta de 1 Coríntios é muito claro, é ordem, né? É ensino de qualidade, é que haja uma ordem
uma decência no culto, no falar em língua, na interpretação e nas profecias. Paulo não está proibindo, Paulo está corrigindo erros que alguns cometem e cometiam na igreja de Coríntio. É isso que Paulo está orientando. Não podemos, em hipótese alguma, desfazer aquilo que a palavra de Deus ensina como algo bom para a nossa vida. Essa é a grande verdade desta aula de hoje. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa e a sua família. É o meu desejo. E aproveito para convidá-lo a se inscrever no nosso canal do YouTube se você ainda não está inscrito. Ao receber este link, toque o sininho, dê o link, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Amém?